Então, o capítulo de hoje é o capítulo 45, no campo da música. Lembrando um pouquinho só do último capítulo, né, que falava das trevas, que foi o capítulo que mostrou para a gente já entende que muito do mundo que a gente vive é o mundo mental, né? Espiritualmente, a gente está onde a nossa cabeça está vibrando. Mas existem locais físicos também que são destinados a essas vibrações. Então, no mundo espiritual, a gente entendeu que os planos mais elevados, que é do nosso lar para cima, ficam situados acima aqui da área onde a gente vive. Os planos intermediários, eles vão ali do nosso lar até a crosta. Então, a crosta a gente sabe que é uma parte do umbral. Só que a gente, no último capítulo, também aprendeu com relação às trevas. Então, fisicamente, a área onde se concentram esses espíritos, onde eles deliberadamente acabam escolhendo permanecer por algum tempo nessa faixa vibratória muito mais baixa, ela é uma zona que é da crosta para dentro do próprio planeta, né? Então a gente agora entende que existe vida nas partes mais internas da caverna, as partes abissais, inclusive do oceano. E aí, depois de entender isso no capítulo anterior, que é uma conversa que o André Luiz estava tendo com o Lísias, agora o próximo capítulo é o no campo da música. Um capítulo que mostra para a gente algumas belezas, né? A gente caminhou para as trevas no último capítulo, mas no campo da música mostra algumas belezas ali do mundo espiritual. Alguma coisa que já talvez remeta a zonas mais elevadas, que a gente não tem muita descrição, né? Eles mostram para a gente o que a gente é capaz de assimilar, de entender. Tem muita coisa acima que a gente não tem ainda descrição do plano espiritual. Então vamos ao 45, que é no campo da música. Então, à tardinha, Lísias convidou-me para acompanhá-lo ao campo da música. E aí Lísias falou para o André, né? É preciso distrair-se um pouco, André, disse ele gentil. Então vocês se lembram que o André Luiz já soube, né, que o Lísias saía à noite, fazia alguns passeios com amigos, inclusive com afinidades mais próximas, né? Ligações mesmo de espíritos masculinos e femininos. E ele nunca tinha podido ir, que ele ficou com a senhora Laura quando o Lísias saiu daquela outra vez. Agora o Lísias está convidando ele para ir junto. Ele já tem condições, ele já tem o bônus hora que acaba garantindo para ele a possibilidade de frequentar esses locais. E aí ele ficou um pouco relutante, né? Então, vendo-me relutante, acentuou: Falarei a Tobias. A própria Narcisa consagrou o dia de hoje ao descanso. Vamos. Então o André Luiz ficou relutante porque ele estava preocupado com o compromisso dele com relação ao trabalho, né? Mas o próprio Lísias falou: pode deixar, vou falar com o Tobias, até porque a Narcisa também hoje vai tirar o dia para descansar. Eu, porém, observava em mim mesmo singular fenômeno. Não obstante a escassez dos meus dias de serviço, já dedicava grande amor àquelas câmaras. Quer dizer, não é só a preocupação com relação à responsabilidade. O que o André Luiz está falando é que ele já tem, apesar do pouco tempo de trabalho que ele tem ali dentro, uma afeição muito grande. Ele não é um peso para ele trabalhar lá. Então era até com uma certa relutância que ele falava assim: ah, vou descansar, vou sair dessa obrigação que me faz bem. Então ele estava prestando atenção nisso, inclusive, né? O quanto que aquilo já estava fazendo bem, a ponto dele se sentir um pouco incomodado de ter que sair de lá. E aí ele fala, comentando, né, o porquê disso. As visitas diárias do ministro Genésio, a companhia da Narcisa, a inspiração de Tobias, a camaradagem dos companheiros, então o envolvimento de todo o ambiente de trabalho ali. Tudo isso me falava particularmente ao espírito. Então aquilo já fazia muito bem para ele. Era como se fosse um alimento pessoal que ele tinha, né, para a alma dele já. Narcisa, Salústio e eu aproveitávamos todos os instantes de folga para melhorar o interior. Aqui e ali, suavizando a situação dos enfermos,
que estimávamos de todo o coração como se fossem nossos filhos. Então, era isso que era a renovação íntima, a busca da melhoria interior através do serviço ao próximo ali, né, aos mais necessitados, era o que fazia bem para ele. E é o que faz bem para todos, né? É que muitas vezes a gente tem dificuldade ainda de enxergar ou de conseguir esse tipo de alimento numa atividade como essa. Mas a partir do momento que a gente se entrega, a gente começa a perceber isso. Considerando a nova posição em que me encontrava, acerquei-me de Tobias, a quem o enfermeiro do auxílio dirigiu a palavra com respeitosa intimidade. Recebendo a solicitação, meu iniciador no trabalho anuiu satisfeito. Então eles foram lá, né, perguntar para o Tobias, o Lísias, que falou, e aí o Tobias respondeu: ótimo programa. André precisa conhecer o campo da música. Então, tanto o André quanto nós, né? Que é hoje o que vai descrever para a gente um pouquinho o que é esse local ali no nosso lar. E abraçando-me, não hesite, aproveite. Volte à noite quando quiser. Todos os nossos serviços estarão convenientemente atendidos. Então, tranquilizando, André, pode ir, não tenha pressa, volta quando você achar que já deu, né? E tranquilizando com relação a realmente a demanda, né? Se teve um dia que ele precisou ficar porque tinha uma caravana chegando do umbral, agora o Tobias estava falando, tá tudo sob controle, né? Tem os que estão trabalhando, não tem nenhuma demanda exagerada, então vai tranquilo. Aí acompanhei Lísias, reconhecidamente. Atingindo-lhe a residência no Ministério do Auxílio, tive a satisfação de rever a senhora Laura e informar-me quanto ao regresso da abnegada mãe de Heloísa. Então, vocês lembram, a Heloísa, né, era a neta da senhora Laura, que tinha chegado recentemente e que estava ainda um pouco convalescendo com relação às preocupações dela, um pouco uma certa revolta ainda. E agora está falando que vai chegar a mãe dela, que a gente também já ouviu falar sobre o fato de que ela voltaria em breve, porque ela também estava doente. Então, que deveria regressar do planeta na próxima semana. Então, olha como o mundo espiritual tem a informação exata, né? De quando alguém parte. A gente não sabe, mas eles sabem o tempo que isso vai acontecer. A casa estava repleta de contentamento. Havia mais beleza no interior doméstico, novas disposições no jardim. Então, olha como muitas vezes o que é tristeza para nós é felicidade no mundo espiritual, né? Alguns partem daqui, deixam a gente privado da presença deles por algum tempo, mas se reencontram com outros lá, né? E nós, a mesma coisa. O dia que a gente partir, no dia do nosso desencarne, existe uma tristeza porque a gente deixa alguns para trás, mas reencontra com outros, né, que partiram antes da gente. E ele comentando aqui também como no mundo espiritual as coisas são dinâmicas, né? Existe uma evolução, existe a novidade na casa da Dona Laura. Então não é tudo estático, existem melhorias, coisas a serem trabalhadas, modificadas. E aí, despedindo-nos, a senhora Laura me abraçou e falou bem humorada. Quer dizer, aí eles passaram lá, conversaram com ela e aí seguiram para o campo da música. Então, doravante, a cidade terá mais um frequentador para o campo da música. Tome cuidado com o coração, hein? Então, olha isso, como é um local onde, na verdade, também no mundo espiritual, os espíritos se aproximam, se envolvem, acabam iniciando talvez relacionamentos do lado de lá. Então, olha como também são novidades que a gente às vezes não faz ideia, né? A gente acha que a Terra realmente, essa nossa vida, onde a gente nasce, cresce, conhece, casa, e depois do lado de lá é um negócio totalmente mais monótono ou menos coisas acontecendo de novidades. E não é verdade. Aqui está mostrando isso. E a dona Laura fala, né, em tom é claro que talvez bem-humorado, de brincadeira, mas falando porque é um local que também acaba acontecendo isso.
E sorrindo com o nobre otimismo de sempre, acentuou: quanto a mim, ainda ficarei hoje em casa. Quer dizer, mais uma vez eles estão saindo para passear e ela tem que ficar, mas não que isso seja um peso para ela, né? Mas olha, ela fala ainda também em tom de brincadeira: vingar-me-ei de vocês, porém muito breve. Não me demorarei a buscar meu alimento na terra. Quer dizer, se eles estão ali se alimentando espiritualmente com relação ao convívio ou a, convívio principalmente, né, com pessoas amadas ou pessoas afins, a dona Laura está falando assim, vai chegar a minha vez também, né? Eu vou me encontrar com minha alma gêmea, né? Que é o marido dela que já partiu e já está reencarnando, já reencarnou, né? E ela em breve também vai estar convivendo com ele numa nova experiência encarnada. E aí, em meio da alegria geral, ganhamos a via pública. Então, saíram de casa e pegaram ali o caminho para o campo da música. As jovens faziam-se acompanhar de Polidoro e Estácio, quer dizer, as irmãs do Lísias. Lísias, a meu lado, logo que deixamos o aeróbus numa das praças do Ministério da Elevação, disse carinhoso: finalmente você vai conhecer a minha noiva, a quem tenho falado muitas vezes a seu respeito. Então a gente já ouviu dizer isso também, né? Que o Lísias tem uma pessoa, né? Que é a relação dele mais afetiva ali. E o André Luiz não conhece ela ainda. Então agora, nesse dia, ele vai conhecer com ela. Vai se conhecer, vai se encontrar com ela. E então mostrando que o Lísias, provavelmente no ambiente de trabalho dele, ele não vê ela. Só vê nesses locais ali de convívio. É curioso, e aí olha quando ele fala isso sobre a noiva dele, né? Desperta uma certa curiosidade no André Luiz e também na gente. Porque a gente acha também que a gente leva para o lado de lá os vínculos afetivos que a gente adquiriu aqui. Então, nós nos casamos aqui, do lado de lá. Eu vou me encontrar e vou continuar com a pessoa que eu casei. Nós já discutimos isso no caso do Tobias, né? Nem sempre. Alguns relacionamentos são de resgate, são de aprendizados. Outros são de almas mais afins mesmo. Agora, noivo ali no nosso lar, então significa que tem casamento no nosso lar, né? Então são pessoas que se encontram e vão começar a conviver junto do lado de lá. E essa é a dúvida, né? É curioso, observei intrigado. Encontrarmos noivados também por aqui. E aí Lísias responde: como não? Vive o amor sublime no corpo mortal ou na alma eterna? Quer dizer, o amor verdadeiro, o amor sublime realmente que a gente vive, não é nesse campo aqui que a gente vive uma certa ilusão. A gente sabe que não é ilusão porque é real, a gente vive. Mas não é a vida verdadeira. A nossa vida verdadeira é do lado de lá. Então, se aqui a gente vive, de certa forma, relacionamentos de amor, como que não é do lado de lá? É muito mais elevado, é muito mais sublime. Lá no círculo terrestre, meu caro, o amor é uma espécie de ouro abafado nas pedras brutas. Então é algo que não é vivido da maneira mais limpa, talvez, ou sem interferências de impurezas ou de certas coisas que não são a essência, né? Então, lá no círculo terrestre, quer dizer, aqui, né, para nós, o amor é uma espécie de tesouro, mas que está abafado, está coberto por uma série de impurezas, de pedras brutas, como ele fala aqui. Tanto o misturam os homens com as necessidades, os desejos e estados inferiores que raramente se diferenciará a ganga do metal precioso. Olha isso, né? Como a gente não tem como saber na essência o que é de fato. A gente tem uma ideia, talvez. A gente tem alguns indícios, a gente tem algum tipo de percepção com relação ao que é um sentimento mais
sublime, mas é que a gente encarnado tem outras necessidades que confundem a gente. Então aqui esse sentimento do amor puro, que é esse verdadeiro tesouro, está misturado com essas necessidades, desejos e estados inferiores que a nossa vida encarnada acaba nos dando. Então, dificilmente aqui a gente consegue diferenciar o que é o desejo mais inferior e o que é amor de verdade. A observação era lógica. Reconhecendo o efeito benéfico da explicação, prosseguiu. O noivado é muito mais belo na espiritualidade. Não existem véus de ilusão a obscurecer-nos o olhar. Somos o que somos. Então, se aqui a gente muitas vezes é iludido ou enganado por determinadas situações, ou coisas que podem ser relativamente encobertas, do lado de lá não. É a essência exposta. Então, os relacionamentos, os noivados, como diz, lá são muito mais sublimes, muito mais belos. Lacínia e eu fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. Então, a Lacínia é a noiva, né, do Lísias. E olha o que o Lísias está contando. Eles já foram casais em outras encarnações, em mais de uma. Ó, já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. Então, por conta desse envolvimento, dessa mistura, eles acabaram não conseguindo deixar a essência falar mais alto. Então, fracassaram inúmeras vezes. Devo confessar que quase todos os desastres do pretérito tiveram origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. Olha o Lísias reconhecendo para a gente aqui o que é que foi o motivo da maior parte das falhas, dos desastres, né, como ele fala, nas encarnações passadas. Que apesar do relacionamento deles, a falta de controle, de autodomínio e imprevidência dele é quem causou essas quedas, né? E olha o que ele ainda segue explicando, né? A liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino ainda não foi devidamente compreendida por nós outros. É claro que a gente tem que lembrar que esse livro foi escrito numa época em que era pior do que é hoje. Ainda é isso, né? Os homens têm ainda uma certa ideia de que tem mais o direito a mais liberdade, podem fazer mais o que querem, se impõem mais com relação ao sexo feminino. Graças a Deus isso tem mudado, mas na época em que o livro foi escrito, isso era muito mais evidente. Agora, o que ele está falando? O quanto que a liberdade em excesso é prejudicial, porque era mal compreendida pelos homens encarnados na época e abusavam disso. E isso era motivo das quedas. Então, como algumas situações de disciplina ou de imposições reencarnatórias acabam beneficiando algumas pessoas, né? Porque elas ficam limitadas. É claro que para algumas pessoas isso é enxergado como infelicidade ou como necessidade de ganhar espaço, de ir atrás dessa liberdade. Mas materialmente as coisas são muitas vezes diferentes das consequências espirituais. Então, certas privações são benefícios, são oportunidades de crescimento de certos espíritos, ao passo de que muita liberdade é possibilidade de queda. Raramente algum de nós a utiliza no mundo em serviço de espiritualização. Essa liberdade, né, que ele fala aqui, ó, que a lei social dava aos homens. Raramente alguns de nós utiliza essa liberdade para espiritualização. A maioria acaba utilizando dessa liberdade para se afundar em coisas, em necessidades materiais. A miúde, convertemo-la em resvaladouro para a animalidade. Olha isso. E é verdade, né? A busca das sensações do animal.
As mulheres, ao contrário, têm tido até agora a seu favor as disciplinas mais rigorosas. Olha como existe uma inversão muitas vezes do que a gente diz ser valor, né? Acha que é benefício e muitas vezes, espiritualmente, essa disciplina mais rigorosa acaba sendo benefício para muitas que se entregam com abnegação mesmo. Fazem, apesar das dificuldades, abrem mão de muitas coisas pessoais. E um dos exemplos do que a situação de imposição que a vida nos dá, que é claro que é benefício para a gente, é o que a gente faz quando bota um filho no mundo. A gente abre mão de muita coisa por conta deles. E isso é ruim? Não, a gente sabe que não. O quanto que a gente só ganha em abrir mão de certas necessidades, certos desejos, por conta deles. Então, olha como é, algumas situações de muita liberdade ou de reclusão são diferentes, né, nas conquistas espirituais. Na existência passageira, sofrem-nos a tirania e suportam o peso das nossas imposições. Então, aqui voltando à questão do que o homem fazia há um tempo atrás com mais intensidade as mulheres. Então, as mulheres na existência encarnada sofriam muito mais a tirania, né? Das imposições que os homens faziam sobre elas, né? Não que isso não exista hoje. Existe muito ainda, né? A gente sabe. Mas está diminuindo. Aqui, porém, verificamos o reajustamento dos valores. Só é verdadeiro. Olha a conclusão de tudo isso que o Lízias está explicando, porque isso é um negócio até que eu botei uma vez no Instagram lá do João Estela, porque é uma frase que me marcou e que mostra essa inversão de valores que a gente tem das buscas de mais materialismo e de espiritualidade que são diferentes. A gente tem a impressão que liberdade, né, é aquele que pode fazer o que quiser. E olha o que essa frase diz: só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Porque aquele que quer fazer o que quiser, o que é escravo dos próprios desejos, da materialidade. Agora, aquele que obedece à imposição das situações e está sempre bem, esse é o livre. Esse é o que está sempre bem. Ele não depende de uma satisfação material para estar bem. Então, olha, e ele conclui falando, parece paradoxo. E, todavia, é a expressão da verdade. Então, isso é algo que a gente tem que pensar muito sobre liberdade, né? Obediência, espiritualidade, materialidade. Uma vez eu li uma frase que falava exatamente isso: nós somos escravos dos nossos desejos. E é verdade. Contudo, e aí o Lísias falando isso, ele falou: contudo, indaguei, tem você em mira novos planos para os círculos carnais? Quer dizer, apesar de vocês já terem fracassado, hoje viverem aqui, vocês têm novos planos? E Ulisses responde: nem podia ser de outro modo, explicou ele, presuroso. Necessito enriquecer o patrimônio das experiências e, além disso, minhas dívidas para com o planeta são ainda enormes. Quer dizer, olha isso. A gente acha que a gente às vezes chega uma determinada posição espiritual que não precisa mais reencarnar. Não é bem assim. A gente vai chegar nesse nível quando a gente realmente não precisar mais enriquecer o patrimônio das experiências. Quer dizer, o Ulisses sabe que voltar para a Terra não é só pagar, não é só quitar dívida, mas é crescer, é enriquecer o patrimônio das experiências que torna o espírito cada vez mais sábio, cada vez mais desenvolto em todos os setores. Mas não só isso. Além disso, ele sabe, ó, minhas dívidas para com o planeta ainda são enormes. Lacínia e eu fundaremos aqui, dentro em breve, nossa casinha de felicidade. Então, olha isso, né? Que legal.
ele vai sair da casa da dona Laura. Eles são noivos e vão realmente morar juntos. Mas lá no plano espiritual ainda vai acontecer isso. Esse momento em que eles vão poder já viver juntos, crendo que voltaremos à Terra precisamente daqui uns 30 anos. Olha que curioso, né? A gente também, eu falo por mim, né? Também às vezes tenho a impressão que já juntou ali, então vamos reencarnar, já vamos voltar lá, então já tem que fazer isso, já vamos fazer. Não, tem todo um preparo, 30 anos, a gente vive lá e cá muito tempo. A gente vive uma encarnação aqui de uma série de anos, né? 60, 70, 80 anos, às vezes até muito mais. E do lado de lá, o intervalo entre reencarnações às vezes é curto, porque as necessidades exigem, mas muitas vezes exige um tempo de preparo, de aquisição de conhecimento espiritual. Por isso que a gente volta, às vezes, mais bem preparado. Lá, como descreveu aqui no livro várias vezes, existem universidades de ensino, de preparo, para que a gente venha e não fracasse de novo. E, infelizmente, a gente ainda traz as tendências que a materialidade aflora quando a gente entra no corpo de novo. Mas com um potencial já de conhecimento e com uma bagagem adquirida do lado de lá, que faz com que a gente tenha as duas coisas e a gente faça a escolha. O livre-arbítrio continua sempre prevalecendo. A gente pode dar ainda razão às nossas necessidades materiais, ou a gente pode buscar o que a gente aprendeu, são conquistas espirituais através de uma série de coisas, principalmente com relação a isso que falou, né? As privações dessas necessidades mais animais. E aí progredimos. E aí Ulisses então contou isso, né? Que eles vão viver ali um bom tempo e depois voltar para cá. Havíamos alcançado as cercanias do campo da música. Então eles estavam conversando e andando, né? E lá chegaram agora. Luzes de indescritível beleza banhavam o extenso parque, onde se ostentavam encantamentos de verdadeiro conto de fadas. Eu fico imaginando o que não deve ser um lugar como esse, né, no plano espiritual. O André Luiz está descrevendo como se fosse um conto de fadas. Algo muito além da imaginação dele. Luzes, parque, fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes. Um espetáculo absolutamente novo para mim. O André Luiz já esteve em vários locais no plano espiritual e o livro descreveu isso para a gente, né? O Ministério do Auxílio, a casa da Senhora Laura, o Bosque das Águas, que ele foi passear, que ele já falou que era lindo. O que ele viu lá na governadoria, o castelo, né, o local, as câmaras de retificação, o local onde eles receberam o governador, tudo ali. Tem setores de variadas formas e belezas, né? Agora, o que ele está falando agora, nesse local, o Campo da Música, é um espetáculo absolutamente novo para ele. Tudo diferente daquilo que ele tinha vivido até então. E antes que pudesse manifestar a minha profunda admiração, Lísias recomendou o bem-humorado. Lacínia sempre se faz acompanhar de duas irmãs. Então, chegando lá, o André é fascinado, mas o Lísias comentando com relação agora às companhias dele, né? Então, a Lacínia sempre vem com as duas irmãs dela, as quais espero você faça as honras de cavalheiro. E aí o André Luiz ouviu aquilo e não ficou muito à vontade, né? Primeiro por causa, talvez, do que a dona Laura tem falado, né? Tinha falado. Cuidado, né, com o coração num lugar como esse. E agora o Lísias falando que ele faça as honras de um cavalheiro às duas irmãs da Lacínia. E aí ele falou, mas Lísias, respondi reticencioso, considerando minha antiga posição conjugal. Quer dizer, para o André Luiz, ele desencarnou, mas ele ainda é casado com a Zélia. Você deve compreender que estou ligado a Zélia, ele fala para o Lísias, né?
O enfermeiro amigo, nesse instante, riu a valer, acrescentando. Quer dizer, Ulisses achou graça, né? Se divertiu ali e respondeu. Era o que faltava. Ninguém quer ferir seus sentimentos de fidelidade. Quer dizer, Ulisses não está falando aqui que morreu, morreu, você não tem mais nada com ela, você agora segue sua vida. Não, ele está falando assim: ninguém aqui está querendo ferir esse seu sentimento de fidelidade a ela. Se você tem esse sentimento, e é um sentimento, uma ligação nobre, eu não estou pedindo isso. Não creio, no entanto, que a união esposalícia deva trazer o esquecimento da vida social. Quer dizer, não existe, porque você é casado, o impedimento de que você se relacione com outras pessoas. Você não precisa ter interesse de se ligar a elas. Mas você são seres humanos, né? Porque é do outro sexo, você então vai fugir? Não sabe mais ser irmão de alguém, André? Quer dizer, para você, a proximidade de homem com mulher só entende-se dessa maneira? É possível você se aproximar de uma pessoa livre, né, com relação ao relacionamento, você também sem a esposa do lado, mas sem interesses desse sentido. Talvez isso na Terra seja mais difícil, mas ali é o que eles buscam cada vez mais, né? O sentimento fraterno, o de irmandade. E aí o André Luiz então percebeu que a intenção não era aquela que muitas vezes a gente pensa, né? Porque a gente tem esse pensamento viciado. Ri-me desconcertado e nada pude replicar. Quer dizer, ele viu que ele que estava com a cabeça, né, voltada para o que não devia. Nesse momento atingimos a faixa de entrada onde Lísias pagou gentilmente o ingresso. Então olha isso, tem uma bilheteria. Não é qualquer um que pode entrar ali no campo da música. E isso também foi dito, né, lá para trás, naquele capítulo que fala do bônus hora, que comentou que alguns que não trabalham não têm direito a alguns setores do nosso lar. Tem livre acesso às necessidades básicas. Então, alimentação e vestimenta, ninguém passa necessidade no mundo espiritual, pelo menos ali no nosso lar. Agora, algumas regalias ou alguns locais só se adquire por merecimento. E é por isso que agora o André Luiz está podendo ir ali. Notei ali mesmo grande grupo de passeantes, em torno de gracioso coreto, onde um corpo orquestral de reduzidas figuras executava música ligeira. Então, olha isso, dali para dentro, né, já falou, mostrou um coreto, como a gente também via nos tempos antigos. Então, essa é uma descrição do mundo espiritual daquela época. E a gente já viu no livro também que o mundo espiritual não é estático. Então, é claro que isso também pode ter evoluído e se modificado muito, mas era o padrão da época. Pode ser que ainda existam ambientes como esse? Pode ser, mas pode ser que tudo também tenha evoluído do mesmo jeito que evolui aqui no mundo dos encarnados. E aí, mas ele está descrevendo para a gente isso, né? E aí ele fala: caminhos existiam também ali naquele grande parque, né? Marginados de flores desenhavam-se à nossa frente, dando acesso ao interior do parque em várias direções. Então, depois dessa bilheteria, além do coreto que ele via ali com uma musiquinha já acontecendo, vários caminhos com flores ao redor desses caminhos, né? Mas levando para várias direções ali daquele parque. Observando minha admiração pelas canções que se ouviam, o companheiro explicou: nas extremidades do campo, temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo dos que ainda não podem atender à arte sublime. Eu lembro que a última vez que a gente comentou sobre esse capítulo, eu até falei que isso responde, inclusive, uma pergunta que o Mateus, meu filho, fez uma vez para mim. Se no céu, no mundo espiritual, a gente tem os locais onde tem a música que a gente gosta, né? Se lá ele ia ouvir as músicas que ele gosta. E aqui explica exatamente isso. Então, ali, no local onde que é o campo da música, né? Existem as extremidades do parque que são destinadas a isso.
Há grupos que têm gostos mais próprios. É claro que a gente sabe que as músicas de cunho muito baixo, de teor vibratório baixo, não são dali. Não fazem parte de um plano espiritual como o nosso lar. A gente talvez encontre isso em áreas mais baixas, né? Mas ali existem os setores pessoais, mas existe um foco, um centro, um principal que é a arte sublime. É a música mais elevada, a música de sintonia com vibrações mais elevadas. Então, alguns ainda se mantêm nesses padrões mais pessoais, que são esses que ainda não podem entender a arte sublime. Mas no centro temos a música universal e divina, a arte santificada por excelência. Então é um padrão de música que talvez a gente nem conheça. Podemos fazer ideia? Eu acho que sim. Algumas sinfonias, algumas coisas que a gente, quando ouve uma música instrumental de vibração, que a gente entra realmente numa sintonia de relaxamento, de paz, de alegria. Eu imagino que seja algo parecido com isso. Mas é que, como ele fala ainda, muitos de nós ainda não compreende ou não está sintonizado com esse tipo de gosto. E isso é o que é reservado para o centro ali do ambiente onde eles estavam indo, nesse parque. Com efeito, depois de atravessarmos as alamedas risonhas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular, comecei a ouvir maravilhosa harmonia dominando o céu. Então eles seguiram para esse centro, né? Pelo que está descrevendo aí. E depois de caminhar bastante, né? Por esses caminhos belos, o André Luiz começou a ouvir essa música que ele descreve, né? Maravilhosa harmonia, né? Era uma sintonia que coloca a gente numa sintonia de bem-estar, que dominava todo o ambiente ali, né? Na Terra, há pequenos grupos para o culto da música fina e multidões para a música regional. Então, olha o que está falando. São poucos, pouquíssimos os grupos, há pequenos grupos para o culto da música fina. E, infelizmente, são multidões que ainda se afinizam às músicas mais regionais, não universalistas. Ali, isso que ele está falando é na Terra. Agora, ali, contudo, verificava-se o contrário. O centro do campo estava repleto. Então, já existe uma concentração muito maior, né, de espíritos mais elevados, que já tem afinidade, o gosto para esse tipo de sintonia de música. E poucos para essas músicas mais regionais. Eu havia presenciado numerosas agregações de gente na colônia. Extasiara-me ante a reunião do nosso ministério, que o nosso ministério consagrara ao governador. Mas o que via agora excedia a tudo que me deslumbrara até então. Então, olha o que o André Luiz está falando para a gente. Até aquele momento com o governador que a gente viu o quão sublime foi para o André Luiz, né? O que ele está falando é que isso que ele estava vivenciando nesse local era ainda mais deslumbrante. A gente não consegue fazer ideia, né? Talvez a gente tenha pensamento aí tentando alcançar isso, mas eu acho que só lá. Mas já faz a gente ficar imaginando, assim, ansioso talvez até por conhecer, né, um lugar assim. Aí a sociedade de nosso lar apresentava-se em magnífica forma. Não era luxo, nem excesso de qualquer natureza, o que proporcionava tanto brilho ao quadro maravilhoso. Era a expressão natural de tudo, a simplicidade confundida com a beleza, a arte pura e a vida sem artifícios. Porque quando a gente imagina um lugar glamuroso ou extremamente belo aqui na Terra, a gente imagina justamente isso, os exageros, né? O luxo. Mas não, o que o André Luiz está descrevendo, o que era fascinante, era a expressão natural de tudo, a simplicidade.
confundida com a beleza. E a arte pura e a vida sem artifício, sem maquiagem, sem nenhum tipo de enfeite. É a pureza que é bela mesmo, né? O elemento feminino aparecia na paisagem, revelando extremo apuro de gosto individual, sem desperdício de adornos e sem trair a simplicidade divina. Então, é algo que foge realmente ao nosso conceito, né? Mas a humanidade eu acho que está caminhando para isso, né? A busca pela simplicidade. Ainda, infelizmente, existem os grupos que valorizam demais esses exageros, né? A ostentação e tudo mais. Mas já não é mais a regra geral. Existem os pontos aqui e lá que já valorizam esse outro lado. Os ambientes de natureza e tudo mais, né? Grandes árvores, diferentes das que conhecem na Terra, guarnecem belos recintos iluminados e acolhedores. Não somente os pares afetuosos demoravam nas estradas floridas. Grupos de senhoras e cavalheiros entretinham-se em animada conversação valiosa e construtiva. Quer dizer, não eram só casais ali, apesar de mostrar, o capítulo mostrou que é um ambiente que favorece aos casais, né? Às uniões de afetividade, com relacionamentos que vão depois ter reencarnações e casamentos. Mas não só. Grupos de senhoras e cavalheiros, né? Com conversações valiosas e construtivas. Não obstante sentir-me sinceramente humilhado pela minha insignificância ante aquela aglomeração seletíssima, experimentava a mensagem silenciosa de simpatia no olhar de quantos me defrontavam. Então, isso é outra particularidade que me chama a atenção, né? Nas descrições aqui no nosso lar. Existe uma simpatia geral. Existe uma preocupação um com o outro. E não o que a gente muitas vezes vive aqui, de um egoísmo, que as pessoas vivem dentro do seu próprio mundo e não conseguem olhar do lado, não conseguem ser simpáticas, não conseguem, de alguma maneira, enxergar o outro, né? Então, mesmo que sejam pessoas que não se conheçam, mas se valorizam, se reconhecem como irmãos. Já são vibrações diferentes do que o que a gente vive aqui na Terra. Ouvia frases soltas relativamente aos círculos carnais, e contudo em nenhuma palestra notei o mais ligeiro laivo de malícia ou de acusação aos homens. Então, aqui sim, né? Uma diferença crucial do que o que a gente vê aqui na Terra, né? Quantas e quantas conversas entre os encarnados têm um tom malicioso em diversos sentidos. É só juntar dois, principalmente dois homens, né? Dois ou três homens, que a conversa ela vai tender para um tom malicioso, ou de acusação, ou de falar mal do defeito, dos problemas, das limitações alheias. E o André Luiz está descrevendo isso para a gente. Nesse local, conversas aconteciam em todos os setores, em todos os locais, em todos os grupos, em todos os casais, mas nenhuma delas ele notou esse tom de malícia e nem de censura ou de acusação ou de análise, né, dos defeitos alheios. Discutia-se o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante, mas todos os comentários tendiam à esfera elevada do auxílio mútuo. Então, se a gente não se enquadra a esse tipo de conversa no nosso dia a dia, talvez deva ser um alerta, talvez deva ser um roteiro para que a gente observe e consiga ir aos poucos, né, também corrigindo isso. Sem qualquer atrito de opinião. O respeito, né, às diversidades de opinião.
Não é atrito, é o respeito. Eles podem ter opiniões diversas ali, mas não se agridem, não se atacam, é, não se melindram. Observei que ali o mais sábio restringia as vibrações de seu poder intelectual, ao passo que os menos instruídos elevavam quanto possível a capacidade de compreensão para absorver as dádivas do conhecimento superior. Então, olha isso, é uma busca de nivelamento. O que sabe mais não procura mostrar que sabe mais. Ele abaixa um pouquinho para não poder humilhar. E os que estão um pouco para trás se esforçam para poder alcançar. Então as coisas ficam mais niveladas. Em palestras numerosas recolhia referências de Jesus e ao Evangelho. E, no entanto, o que mais me impressionava era a nota de alegria reinante em todas as conversações. Ninguém recordava o mestre com as vibrações negativas da tristeza inútil ou do injustificável desalento. Jesus era lembrado por todos como supremo orientador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, cheio de compreensão e bondade, mas também consciente da energia e da vigilância necessárias à preservação da ordem e da justiça. Então, um conceito muito mais próximo do correto, né? Da imagem de Jesus. Aquela sociedade otimista encantava-me. Diante dos olhos tinha concretizadas as esperanças de grande número dos pensadores verdadeiramente nobres na Terra. Então, olha isso. É como se fosse o céu mesmo, né? O ideal, o paraíso, que muitos acabam idealizando aqui na Terra, e aqui a gente ainda não consegue. Mas a gente pode lutar por isso, né? Basta a gente se enquadrar nesses padrões e a gente vai transformando o meio. A gente não vai sintonizando mais com determinadas conversas, com determinados grupos, determinados assuntos. Então a gente vai conseguindo transformar o meio que a gente vive. E isso, já do lado de lá, mostra o quanto isso é possível. Grandemente maravilhado com a música sublime, ouvi Lísias dizer: nossos orientadores em harmonia absorvem raios de inspiração dos planos mais altos, e os grandes compositores terrestres são, por vezes, trazidos às esferas como a nossa, onde recebem algumas expressões melódicas, transmitindo-as por sua vez aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com o gênio que possuem. Então, isso explica a inspiração que muitos artistas têm, né? Que olha o que ele está falando lá. O que eles estão ouvindo é sublime, porque os orientadores deles ali no ministério, lá na harmonia, com os planos mais altos, eles trazem essas músicas sublimes e acabam mostrando ou colocando ali em prática para eles. Mas também mostrando o que acontece dali para baixo. Nós, os encarnados, muitas vezes, olha como ele fala aqui, os grandes compositores terrestres são por vezes trazidos às nossas esferas. Então eles são levados ali. Então presenciam um ambiente, uma música sublime como essa, e quando acordam, quando voltam, materializam. Materializam de maneira integral? Não. Olha como ele fala. Recebem algumas expressões melódicas, transmitindo-as por sua vez aos ouvidos humanos, então eles concretizam aqui, mas adornando os temas recebidos com o gênio que possuem. Existe uma particularidade pessoal que acaba fazendo algumas modificações. Não consegue ser sublime como o que eles veem lá, mas ao mesmo tempo tem tons pessoais. Então nada é exclusivo. Então nada é só divino. Existe uma participação de nós, um tom da criatura. O universo, André. Oi, você ia falar alguma coisa, Léa? Essa exposição, vamos dizer assim, para
levando artistas para serem expostos a esse tipo de melodia e tentar expressar aqui, pode acontecer também para o outro lado, no Você disse sentido coisas ruins. de frequências mais baixas, também trazendo referências de frequências mais baixas e Com certeza, né? Porque o espírito, quando ele se desdobra, né, quando no sonho, né, no sono, a gente sabe que eles podem ir e eles têm uma certa liberdade. Então, os que têm sintonia com o mais alto vão para o mais alto, os que não vão para essas zonas que a gente falou. As músicas que não tocam lá, tocam ali. Os pensamentos que não são pensados lá, são pensados nas zonas umbralinas. E nós, quando nos desprendemos do corpo, nós vamos para onde a gente está sintonizado e é isso, influenciado. Eu tenho certeza que nós, quando a gente se prepara, a gente é levado no plano espiritual, não só para a questão da arte e da música, né? Mas para instrução pessoal. A gente pode pedir para a noite a gente ser levado e buscar essa sintonia. E no dia seguinte a gente às vezes acorda inspirado para sim, determinadas ideias, para determinadas realizações. E o mesmo acontece no sentido contrário, né? sim, A gente se afunda, se liga e volta bem ligado com essas possíveis realizações aí para coisas ruins. São as nossas escolhas, né? sim. E aí ele fala: o universo, André, está cheio de beleza e sublimidade. O facho resplandecente, resplendente de eterno e eterno da vida procede originalmente de Deus. Quer dizer, tudo o que é sublime vem do alto. O enfermeiro do auxílio, todavia, não pôde continuar. Fôramos defrontados por gracioso grupo. Lacínia e as irmãs haviam chegado e era preciso atender aos imperativos da confraternização. Então, tudo isso que aconteceu até agora foi antes de chegar até o grupo, né? Encontraram agora e por isso acabou a conversa. E aí eles começaram o convívio ali, né? Como ele fala da confraternização entre eles. O André Luiz conheceu a Lacínia, as irmãs, e com certeza foi gentil, mas o livro não descreve isso pra gente. Não é, talvez não tenha sido necessário, interessante. Outros aprendizados a gente tem nesse livro. Mas aqui encerra mostrando essa questão, né, desses setores, desses locais onde a gente vivencia no plano espiritual e traz para cá como experiência ou como de alguma maneira algo para melhorar aqui também, né? E aí terminamos mais um capítulo. Tudo tranquilo para todos? Bruna, Gandolf, Lela, mais alguma dúvida? Não, tudo ótimo. Tudo tranquilo. Ah, é muito bonito, né? Eu não imagino nenhum local assim aqui na Terra. É E muito assim, muito mais eu acho elevado do que que a também, gente. Bruna, eu acho que não é o que a gente conhece, né? Não, nem próximo, né? Nem próximo. Mas que legal que existe. Imagina, um dia nós vamos conhecer. É, com Não é certeza. que tinha, parece uma referência, Marco, não, né? Qual? Não é esse local que parece que tem um quadro, uma referência? Não, Não. é no livro Os Mensageiros. Que Ah, no posto de socorro tem na sequência. É que aqui no ah, nosso lar ele já mostra um pouco disso. E nos é, Mensageiros ele conta que o André Luiz vê uma arte, uma obra de arte, né? E aquilo ele fala, nossa, eu já conheço isso daí, eu já vi o original lá na Terra. Aí é. o benfeitor fala, não, não, o original tá muito mais alto do que esse, e o que vocês viram na Terra é exatamente esse exemplo de espíritos que foram levados, viram e reproduziram aqui na Terra. Legal. Mas é isso Muito mesmo. legal. É muito legal. É muito louco. Beleza, Muito muito bom, bom. né, Marco? Bom, né, Gandolf? Muito legal. A Muito legal. inspiração é sempre. Às vezes a gente não sabe de onde vem, mas dá pra entender, né? Quando a Agora gente lê a gente essas coisas. começa a entender, né, Bruna? É, Então que nós tenhamos muito uma bom. noite dessas, né? Quem Amém. sabe? É. Então tá Beijo. bom. Muito obrigado a Marco, todos. vamos ver se Obrigada eu vou no aí, nosso Marco. lar, né? Vamos ver. Tem, meu irmão?
A gente se encontra lá, se Deus quiser. É. Até já já. Tá bom. Boa noite, Boa gente. Boa noite, semana. gente. Tchau, Pra tchau. vocês também. Tchau, tchau.